Ok, pessoal, voltando aqui, então vamos começar a nossa aula vendo conceitos iniciais, vendo a introdução sobre padrões de projeto, ok? A gente vai ver a motivação por trás disso, por que nos damos ao trabalho de estudar padrões de projeto, para que eles servem e coisas desse tipo, ok? Então vamos lá. A orientação a objetos por si só não garante sistemas reusáveis e extensíveis. Isso aqui é um slide de motivação, pessoal, para mostrar a vocês que, na verdade, tudo isso que a gente estudou até agora, todas aquelas disciplinas da engenharia de software, na verdade elas são disciplinas básicas. Essas habilidades de programação que nós temos, que nós aprendemos, estruturas de dados e coisas desse tipo, elas são sintaxe, elas são ferramentas para você conseguir construir alguma coisa. Mas não necessariamente isso quer dizer que o produto que você construiu ele é bom, ele tem qualidade, só porque você conhece essas ferramentas, só porque você conhece conceitos de orientação a objetos ou determinados paradigmas e assim por diante, ok? É isso que eu estou falando aí. A orientação a objetos por si só, ela não vai garantir que os seus sistemas são robustos, que eles são reusáveis, extensíveis, escaláveis, que eles têm desempenho, que eles atendem a requisitos não funcionais e coisas desse tipo. Profissionais experientes conseguem projetar bons sistemas. Novatos, profissionais mais júniores, que estão começando agora, normalmente não conseguem projetar sistemas robustos, não conseguem gerar arquiteturas tão escaláveis, tão reusáveis e extensíveis como um cara experiente consegue, como um arquiteto sênior consegue. É por isso que eles são tão bem pagos. Você pega um currículo aí de um bom arquiteto, como eu já tive a oportunidade de pegar, inclusive de entrevistar, é invejável. Você precisa ter muitos conhecimentos. Então, o que é que normalmente nós fazemos? Qual é o fluxo que costuma ser seguido aí, pessoal? Primeiro a gente aprende as regras básicas. Como é que se constrói um algoritmo? Quais são as estruturas de dados com as quais nós podemos trabalhar? O que é uma pilha? O que é uma fila? O que é uma árvore? Linguagens de programação. Pascal, Java, C, C++. Essas são as regras básicas. Essas são as ferramentas básicas. Depois você aprende princípios, formas de enxergar a programação. Ou seja, você saber a semântica, o significado que você quer dar por trás daquilo que você está programando. E não só a sintaxe das linguagens que você conhece. Eu estou falando basicamente de paradigmas. O paradigma estruturado, o paradigma orientado a objetos, paradigma funcional, enfim, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Certo? Então, regras básicas de como construir um algoritmo, como programar. Depois a forma de ver o mundo, o paradigma que você utiliza para programar. Mas, como eu falei para vocês, sistemas complexos necessitam de projetos robustos, que foram postos à prova anteriormente em diversas outras situações. É o que a gente costuma chamar de padrões de projeto, como a gente vai ver mais à frente aqui. Esses padrões de projeto que foram utilizados anteriormente para projetar sistemas robustos, sistemas escaláveis e assim por diante, eles têm que ser compreendidos. Você tem que lembrar deles e utilizá-los de maneira adequada. Sempre que você se deparar com um cenário que possa ser resolvido através da aplicação de um padrão de projeto, e você tem certeza disso, ele se encaixa nos requisitos para você aplicar aquele padrão de projeto, é interessante que você use aquele padrão, porque como a gente vai ver daqui a pouco, os padrões de projeto são soluções comprovadas, são boas práticas que outras pessoas já utilizaram e que você pode fazer uso em um contexto específico do seu programa, ok? Beleza, sistemas complexos necessitam de projetos mais robustos que já foram comprovados, por isso que a gente utiliza padrões de projeto. Tá lá, padrões de projeto representam soluções comprovadas para problemas recorrentes em desenvolvimento de software. Soluções que outras pessoas, muito mais inteligentes do que nós aí, há muito tempo atrás já utilizaram e vêm utilizando de lá até cá com sucesso. Para problemas recorrentes em desenvolvimento de software, Que problemas recorrentes podem ser esses, pessoal? Problemas que são manjados já, que sempre aparecem e que você não precisa ficar reinventando a roda para resolver esses problemas. Sei lá, como é que eu faço para garantir que uma determinada classe do meu programa tenha no máximo uma instância criada em determinado momento?
Uso o padrão Singleton. Como é que eu compatibilizo interfaces que normalmente não conseguiriam conversar entre si, né, se integrar? Uso um adapter. Como é que eu crio objetos de maneira controlada? Uso alguma factory, algum padrão de factory, algum padrão criacional e assim por diante. Hoje em dia essas coisas são simples, esses problemas têm soluções simples e catalogadas que a gente conhece como padrões de projeto. Antigamente, apesar desses problemas serem recorrentes, era muito comum que os programadores tivessem que toda vez reanalisar, né, reprojetar aquilo dali para aplicar no seu contexto. Hoje em dia a gente tem os padrões que podem ser consultados para isso. Okay? Esses são os problemas recorrentes em desenvolvimento de software. Problemas que sempre aparecem e a gente tem que ter um catálogo de soluções simples, práticas para resolvê-los. Okay? Beleza. Mas vamos ver então a evolução de padrões de projeto, né, pessoal? De onde é que saiu a ideia e para onde ela caminhou. Então é o seguinte, a ideia original, na verdade, ela surgiu na década de 70, lá entre 77 e 79, na arquitetura e na engenharia civil, né? Mais uma vez, a ciência da computação andando aí na sombra da engenharia civil e aprendendo com essa outra área de conhecimento que é muito mais antiga do que a ciência da computação, né? Então esse cara aí, Christopher Alexander, esse cara era um arquiteto e ele queria melhorar o processo de projeto de edifícios e de áreas urbanas. Esse cara daí, pessoal, é um arquiteto austríaco. Ele hoje em dia já está aposentado, já está velho, mora lá na Inglaterra. Esse cara, se vocês pesquisarem a história dele, tive a curiosidade de olhar, ele escreveu um livro chamado Uma Linguagem Padrão, Cidades e Construções. Mais ou menos assim o nome do livro. E justamente esse livro surgiu de uma observação dele de que muitas cidades medievais elas eram atraentes, elas tinham harmonia, né? Tinham um certo padrão na construção delas. E aí o autor do livro, o Christopher Alexander, ele disse o seguinte: isso ocorria porque na verdade essas cidades elas eram construídas de acordo com regulamentos da região, regulamentos locais ali, que necessitam de características específicas a serem seguidas pelos arquitetos, pelos engenheiros para construírem os prédios, as edificações da cidade. Mas ao mesmo tempo que essas cidades tinham esses regulamentos locais da harmonia da arquitetura da cidade, na verdade esses regulamentos davam uma certa liberdade ao arquiteto para adaptar determinadas construções a situações particulares, certo? E aí vocês podem dar uma olhada lá no livro depois, ele fornece um monte de regras, imagens, né, para você construir ali, desde projetos práticos, né, como bairros, jardins, prédios, até maçaneta de porta. Você pode encontrar 1 milhão de coisas no livro desses caras aí. Só que o importante, você notar, é o seguinte: tudo que ele registrou, tudo que esse cara registrou nesse livro aí de engenharia civil, de arquitetura, lá na década de 70, eram, na verdade, padrões clássicos. Padrões que já tinham sido testados no mundo real e revisados por diversos arquitetos diferentes, quanto, sei lá, a beleza daquela arquitetura, a harmonia, a praticidade daquilo que está sendo construído e coisas desse tipo. Então o que esse Christopher Alexander fez nada mais foi do que isso. A gente tem aqui, desde a época medieval lá na Europa, diversos padrões para construir edifícios, prédios, áreas urbanas. Deixa eu registrar esses caras aqui, esses padrões, essas soluções comprovadas num livro e catalogá-las de acordo com alguma classificação, né? Então, padrão de projeto para construir um arco do tipo romano da era tal. Tá aqui, ó. Você vai usar tal proporção da coluna, tal proporção do arco, e de como as colunas se juntam ao arco e coisas desse tipo. Então, hoje, esses padrões de projeto da engenharia civil, eles são totalmente estabelecidos, bem conhecidos dessa área de conhecimento. Então, arcos, colunas, portas, janelas, as dimensões disso tudo, as proporções. A solução para você projetar tudo isso já é muito bem conhecida. Ninguém mais na área de engenharia civil fica batendo cabeça de como você constrói uma casa simples, por exemplo. Claro, né? Eu não estou falando de construções modernas, ousadas, inovadoras. Você vai construir uma casa,
já existe tudo isso pré-estabelecido como padrões a serem seguidos na engenharia civil, ok? Padrões clássicos, boas práticas que já foram comprovadamente aplicadas anteriormente. Então tá lá, o que é que ele falava sobre padrões de projeto, né? O Christopher Alexander. Cada padrão descreve um problema que ocorre repetidas vezes em nosso ambiente, e então descreve o núcleo da solução para aquele problema, de tal maneira que eu posso usar essa solução milhões de vezes sem nunca fazê-la da mesma forma duas vezes. Christopher Alexander sobre padrões na arquitetura e engenharia civil, nesse livro que eu falei para vocês. Então o que ele está querendo dizer aí, pessoal? Ele está dizendo o seguinte: cada padrão ele trata de um problema recorrente, de um problema que ocorre repetidas vezes, um problema manjado, como por exemplo aqueles que eu falei para vocês lá da ciência da computação, de programação. Só que aqui ele está falando de engenharia civil, a diferença é essa, mas a ideia é a mesma, ok? Que ocorre em nosso ambiente. E aí os padrões que ele catalogou no livro dele, na verdade, descrevem soluções comprovadas para você resolver esses problemas manjados, esses problemas repetidos, ok? Só que, na verdade, quando ele descreve esses padrões, ele está descrevendo o núcleo da solução, o core. Isso vai ser muito importante para a gente entender padrões de projeto de software. Acho que no próximo slide, quando eu trocar aqui, pessoal, vocês vão ver que padrões de projeto não são soluções prontas. São apenas a ideia central por trás da solução de determinados problemas. É o núcleo da solução para aquele problema, certo? Por quê? Porque apenas o núcleo é descrito, né, pessoal? Apenas a ideia central. Tá lá, ó, de tal maneira que você possa usar essa ideia milhões de vezes sem nunca fazer da mesma forma duas vezes. Porque se você só dá a ideia central, na verdade você está dando liberdade ao implementador de adaptar aquela solução para um contexto específico dele. Ao passo que, se você desse uma solução específica, ou seja, eu não quero dar o núcleo da solução só, eu não quero dar só a ideia geral da solução, eu quero dar uma receita de bolo para o cara. Se você der uma receita de bolo para o implementador, aquela receita só vai servir para aquele contexto. E essa não é a ideia de padrões de projeto. Padrões de projeto, elas descrevem a ideia central, o núcleo da solução, de forma que você ainda possa adaptar, ainda possa flexibilizar aquela solução para aplicar no seu contexto específico milhões de vezes, mas na verdade sempre com uma diferençazinha ali na sua aplicação. Você nunca vai fazer isso da mesma forma duas vezes, ok? Vai ficar mais claro isso quando eu falar agora, olha só, sobre esses padrões de projeto propriamente ditos da engenharia de software, pessoal. Então agora a gente começa a entrar nas nossas definições do nosso assunto aqui, né? Dada essa motivação, esse contexto histórico de onde surgiram os padrões lá da engenharia civil, então vamos ver aqui quais são esses padrões de projeto aqui da engenharia de software. Então, vamos lá. Na engenharia de software, aqueles 4 autores do livro que eu mostrei a vocês no trecho anterior, a gangue dos 4, né, tiveram esse insight, né, se basearam no Christopher Alexander e na engenharia civil para criar padrões de projeto, só que agora para software, para ciência da computação. Essa foi a grande sacada dos caras. Eles viram, a engenharia civil tem os seus problemas repetidos, tem as suas boas práticas e tem os seus padrões catalogados para resolver esses problemas. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa na ciência da computação? Nós também temos os nossos problemas. Esses problemas também são conhecidos, também são manjados, são repetidos. E por que a gente fica reinventando a roda todas as vezes para solucionar esses problemas? Vamos catalogar aqui uma série de padrões que já ataquem esses problemas comuns de uma forma geral, dando a ideia central por trás dessas soluções. Então eles resolveram escrever o famoso livro Padrões de Projeto. Tá lá, em 94, descreveram 23 padrões em seu livro. Hoje esse livro, na verdade está 36ª, mas eu acho que em 2011 ele foi para a 39ª edição. Mais de 500 mil cópias vendidas, e esse livro já foi traduzido para mais de 13 línguas. É um completo best-seller, né, pessoal? Se a gente considerar que é um livro de ciência da computação. Isso daí não é Paulo Coelho.
Então, se você considerar que é um livro de ciência da computação com mais de 500 mil cópias vendidas, 39ª, 30ª, enfim, várias edições, é um completo best-seller esse livro daí. Eu recomendo que você tenha até como consulta depois que você entender bem aqui esses padrões de projeto, ok? Beleza, então vamos ver o que é que esses caras falaram sobre padrões de projeto de software. O Christopher Alexander tinha lá a definição dele para arquitetura. Vamos ver aqui a definição da gangue dos quatro para padrões de projeto de software. Tá lá, ó. Descrição de uma solução para resolver um problema genérico de projeto, mas num contexto específico. Veja, pessoal, o problema é genérico. Ok, sei lá, quero, como eu falei para vocês, um padrão muito famoso, o Singleton. Quero garantir que uma determinada classe tem no máximo uma instância em determinado momento do meu programa. Beleza, você vai usar o padrão Singleton para isso, que eu acredito que a grande maioria de vocês já deve conhecer, é um dos padrões mais famosos. O problema é genérico, mas o contexto é específico? Claro que o contexto é específico, porque é o seu contexto. Você, como programador, depois que entendeu a ideia central por trás do padrão, vai aplicar no seu contexto específico. Sei lá, qual é o seu contexto? Você quer garantir que só exista um spooler de impressora, por exemplo, no seu programa em determinado momento. Você quer garantir que só exista um scheduler, me fugiu a palavra em português, um escalonador de processo no seu sistema operacional em determinado momento. Esses contextos são específicos, mas percebe que o problema é genérico? É sempre o mesmo problema de garantir uma instância única de uma determinada classe, etc, etc, etc. Beleza? Problema genérico, contexto específico. Beleza, um padrão de projeto dá nome, abstrai e identifica os aspectos-chave de uma estrutura de projeto comum para torná-la reutilizável. Perceba como esse trecho final é muito parecido com o que o Christopher Alexander falou lá 40 anos atrás, 30 anos atrás. O que é que ele disse lá? Ele disse, os padrões que eu estou escrevendo aqui, eles dão, voltando aqui, o núcleo da solução. É a mesma coisa que a gangue dos quatro está falando aqui, pessoal. Eu estou dando os aspectos-chave da solução, para que você entenda esse padrão e consiga flexibilizar para aplicar no seu contexto específico de modo reutilizável. Então, um padrão de projeto, pessoal, isso já caiu em prova algumas vezes, tá? Cuidado. Não é um design final, acabado, que você possa transformar diretamente para código. Nada mais é do que uma descrição, é como se fosse um modelo, um template de como resolver um determinado problema e como essa solução pode ser usada em diferentes situações, ok? Como se fossem boas práticas formalizadas, mas que você deve implementar na sua aplicação. Padrão de projeto não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é copiar e colar. Apesar de você encontrar, como eu falei para vocês, diversos exemplos de código em C++ no livro de padrões de projeto, você não vai conseguir copiar nenhum desses códigos direto para a sua aplicação, mesmo que sua aplicação seja em C++, e muito menos em Java. Por quê? Porque aquilo é só um exemplo. É só o aspecto-chave, é só a ideia por trás do padrão. E é por isso que padrão de projeto, como eu falei no trecho passado, por isso que o assunto é um pouco mais avançado, é um pouco mais complicado, porque não é decorar. Se você estava cansado de decorar lá os processos da ITIL, do COBIT, as fases do RUP, então tem uma boa notícia para você. Aqui a aula é de 80% no mínimo de entender e uns 20% aí de decorar uma coisinha ou outra, ok? É por isso que o padrão do projeto é mais avançado, é mais complicado. Tá, beleza. Então, solução central para problemas genéricos que são aplicados em contextos específicos. Beleza. Benefícios de padrões de projeto, pessoal. Captura uma estrutura estática e a colaboração dinâmica entre os objetos participantes no projeto de sistema. Beleza, a gente vai conseguir entender como é que os objetos, como é que as classes se relacionam de maneira estática, através de herança, por exemplo, e como esses padrões se relacionam, esses elementos se relacionam dinamicamente em tempo de execução também. Ok? São especialmente bons os padrões de projeto para descrever como
e por que resolver problemas não funcionais. Olha só, como e por que resolver problemas não funcionais. Eu acho que eu até falei isso na aula de requisitos, né, no curso de engenharia de software. Requisitos funcionais, pessoal, por mais, assim, por mais complexos que sejam, né, de repente você está modelando um algoritmo, cálculos sofisticados, normalmente eles são mais fáceis de você verificar, de você testar, né, e até de elicitar junto a especialistas do domínio. Agora, problemas não funcionais, requisitos não funcionais, aí normalmente é onde a coisa começa a complicar. Por exemplo, você implementou o seu programa, atendeu os requisitos funcionais, tudo aquilo que você conversou com o usuário, beleza, legal. Mas será que o seu programa tem desempenho? Será que você está utilizando o armazenamento da memória da sua aplicação da melhor forma possível? Será que você tem segurança? Será que você está criando objetos de maneira eficiente? Aí é que o negócio começa a complicar. E é nesse ponto que você precisa de um arquiteto experiente, de uma arquitetura robusta, de pessoas que sabem o que estão fazendo. E padrões de projeto ajudam a resolver esses problemas. Veja bem, quando o arquiteto da sua empresa vier com a solução genial, tudo bem, ele pode até ser um gênio, né? Mas isso vai ser 1% das vezes. Né? 1% da humanidade é gênio. Na verdade, muito provavelmente, quando ele vier com uma solução genial dessa, é porque ele viu em algum lugar. E é muito provável que ele tenha visto num catálogo de padrões de projeto. Ou esses clássicos aqui, ou outros catálogos que existem, né? Não existe só esse daqui. Existem outros que foram criados depois disso daí. Então, por exemplo, como é que você utiliza o armazenamento da memória do seu programa, né? Como eu falei para vocês, de maneira eficiente? Existe um padrão para isso. A gente vai estudar o padrão Flyweight. Serve justamente para você compartilhar objetos de granularidade fina e usar o armazenamento da memória do seu programa de maneira mais eficiente. Como é que eu faço para dar mais segurança ou mais controle de acesso a um determinado objeto? Existe o padrão Proxy para isso. Padrão muito famoso que acredito que muitos de vocês já devem conhecer também. Como é que eu crio objetos de maneira mais leve? Padrão Prototype lhe ajuda a fazer isso. Certo? Então, todos esses problemas são conhecidos e as soluções estão catalogadas como padrões de projeto. Inclusive para resolver esses problemas não funcionais, ok? Facilitam o reuso de soluções arquiteturais que deram certo antes, beleza? Aumentam a coesão, diminuem o acoplamento. Não vou explicar de novo aqui o que é coesão e acoplamento, tá, pessoal? Estou partindo do pressuposto que você já tem esse pré-requisito aí, a gente já estudou isso aí na aula de análise de projeto, ok? Então, por exemplo, eu quero reduzir o acoplamento entre os meus objetos. Eu não quero que um objeto dependa, por exemplo, na pior das hipóteses, de todos os outros objetos do meu sistema. Que padrão eu uso? Existe um padrão para isso, a gente vai ver, é o Mediator, ok? Beleza. Quais são os elementos, então, que descrevem, que compõem os padrões de projeto, pessoal? É a estruturazinha que o livro segue para cada um dos padrões. Porque quando vocês pegarem um livro para ler, vocês vão ver que ele tem seções iniciais ali, né, que contextualizam e tal. Mas a partir do, se eu não me engano, do Abstract Factory para frente, aí é só pauleira. É padrão, o nome dele, o problema que ele resolve, a solução, né, e seções finais ali de consequências, padrões relacionados e coisas desse tipo. E aí é um padrão atrás do outro até o final do livro, certo? Então vamos ver como é que isso está composto, como é que isso está organizado lá no livro, até para facilitar quando vocês forem estudar lá. Então olha só. Primeiro ele começa com o nome do padrão, né? Nada mais é do que um ID, um identificador utilizado para resumir o padrão. O problema que ele trata, as soluções associadas a ele e as consequências também desse padrão. As consequências a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso, tá? Então aumenta o vocabulário e melhora a comunicação. Eles dizem até uma piadinha lá no livro, né? A parte mais difícil de programar é dar bons nomes às variáveis, né? Realmente, né, pessoal? Lembrando lá da minha época de programador, às vezes você ficava meia hora pensando no nome de uma variável, né? Porque todos os nomes idiotas que você já tinha dado já tinham acabado, né? X, Y, A, B, C, D, I1, I2, I3. É interessante que você dê nomes representativos para suas variáveis. E foi isso que eles buscaram fazer com os padrões de projeto, né?
dar nomes representativos. Por exemplo, o flyweight, né? É um nome muito interessante. Flyweight, em português, a tradução disso daí seria peso mosca, né? Fly em inglês é mosca, então flyweight seria peso mosca, peso leve. E tem tudo a ver com o padrão, né? De você tornar os objetos mais leves para facilitar o armazenamento deles, ok? Bom, beleza, vamos lá. Nome, o problema, né? Descreve qual é o problema relacionado ao padrão, quando você deve aplicar ele, qual é o contexto de aplicação desse padrão e algumas possíveis pré-condições que precisam estar presentes antes de você considerar a aplicação do padrão. Okay? Então, como eu falei para vocês, padrão, tá lá, vocês vão encontrar no Singleton. É importante para algumas classes ter exatamente uma única instância. Então ele dá até um exemplo, né? Apesar de você puder ter diversas impressoras no seu sistema, só deveria haver uma controladora de impressão, um spooler de impressão. Por exemplo, ele continua, né? Ele dá outros exemplos. Só deveria haver um sistema de arquivo, um gerenciador de janelas. Eu posso ter N janelas. Veja a diferença. Eu posso ter várias janelas no meu programa, mas eu quero ter um gerenciador de janela só. Um. E somente um. Então, ele diz, você pode utilizar o padrão Singleton, que vai garantir de uma maneira fácil que essas suas classes tenham uma única instância no seu sistema e assim por diante, certo? Então, ele explica o problema, o contexto desse problema e mostra a solução, que é esse terceiro componente aqui do padrão que eu estou mostrando para vocês. Está lá, descrição abstrata de como o padrão resolve o problema em questão. Então, se a gente estivesse lendo o padrão Singleton, ele ia dizer, olha, uma solução para isso daqui é você fazer com que a classe seja responsável por monitorar, por controlar as suas instâncias. A classe vai garantir que nenhuma outra classe vai criar uma instância sua. Só ela vai criar a sua própria instância e vai disponibilizar um acesso controlado a essa instância. Bom, enfim, eu estou me adiantando aqui, pessoal, com o padrão Singleton. Quando chegar lá eu explico melhor. Eu só estou dando um exemplo de como ele descreve o problema, depois descreve a solução, normalmente com um exemplo, e aí descreve os elementos da solução. Os relacionamentos, as responsabilidades, as colaborações. Ele mostra um diagrama, que eu acho que até comentei com vocês na introdução. O diagrama que é utilizado no livro de padrões de projeto não é diagrama UML, pessoal, infelizmente. Parece ser um diagrama de classe, a notação é muito parecida, mas não é diagrama de classe da UML. Na verdade, os diagramas que vocês vão encontrar nesse livro são diagramas OMT, Object Modeling Technique. Eu vou explicar isso mais à frente, tá? Mas quem já viu minha aula de UML deve lembrar bem disso daí. Por isso que é importante você ter visto já a aula de UML, por coisas desse tipo, tá vendo? Quem viu lá a aula de UML lembra que, na verdade, a UML ela evoluiu a partir de diversos outros métodos, diversas outras técnicas de modelagem dos três caras que criaram a UML, o Bock, o Jacobs e o Rambaud. Cada um desses três caras tinha a sua. Depois eles se juntaram e criaram a UML. O Rambaud tinha essa técnica de modelagem chamada OMT, Object Modeling Technique, que foi a técnica de modelagem utilizada aqui no livro de padrões de projeto. Mas não se preocupem, tá? Apesar de no seu ML é muito parecido, vocês vão ver que fica fácil. Se você conhecer bem o diagrama de classe, o ML, você vai interpretar facilmente esses diagramas daqui, ok? Beleza. Continuando lá na solução, vocês vão encontrar exemplos da implementação do padrão. Eu grifei exemplo aí, pessoal, justamente para você não achar que o código que aparece lá no padrão, você vai pegar aquilo, copiar e colar no seu programa. Não é isso, é só um exemplo. Você deve adaptar o padrão e aquele código ao seu contexto específico, ok? Beleza. Bom, consequências, né? Geralmente não, sempre, em cada padrão tem uma seção no final de consequências, que são os grandes trade-offs, né, pessoal? As vantagens e as desvantagens de você aplicar o padrão. Então, ele diz lá, ó, se você aplicar esse padrão aqui, pode ser que o desempenho do seu sistema caia um pouco, mas em compensação você vai ter um acesso mais controlado às classes. Né? Que mais? Se você usar esse padrão aqui, você está diminuindo a portabilidade do seu sistema.
porque ele está usando um determinado paradigma que não vai ser aplicado em todo tipo de linguagem de programação. Coisas desse tipo, né? Trade-offs, vantagens e desvantagens. Não existe almoço de graça, pessoal. É aquela frase em inglês, there's no free lunch. Se você está aplicando um padrão para resolver um problema, talvez você esteja sacrificando e piorando um pouco outro aspecto do seu sistema. Mas aí cabe a você balancear isso daí, ok? Então é uma sessão que serve para avaliar várias alternativas de padrões. Entender os custos desses padrões, os desafios, entender os benefícios de aplicar cada um desses padrões. Beleza? Inclui análise de impacto envolvendo flexibilidade, extensibilidade e portabilidade. Então, se você usar um determinado padrão, por exemplo, vai aumentar a sua hierarquia de heranças. Pode ser que torne o seu sistema menos flexível, ok? Se você usar, sei lá, o adapter na implementação de herança múltipla do adapter. Tem dois tipos de implementação do adapter, pessoal. Usando herança múltipla e sem usar herança múltipla. A gente vai ver isso mais à frente. Então, se você usar a herança múltipla, pode ser que você esteja sacrificando a portabilidade desse seu padrão. Por quê? Porque nem todas as linguagens trabalham com herança múltipla, certo? E assim por diante, pessoal. Trade-offs, tá? Vantagens e desvantagens nessas consequências aí do padrão. Beleza. Então, só para relembrar, que isso já caiu em prova N vezes, padrões de projeto não são soluções prontas que podem ser codificadas diretamente nas classes e reutilizadas sem adaptações. Beleza? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não são, pessoal, por exemplo, como APIs e coleções de código. Tem determinados frameworks, determinadas coleções de código, APIs, que você pega aquilo ali, importa no seu código e começa a chamar métodos, funções daquilo ali e acabou-se. Muito simples. É simplesmente reutilizar aquilo ali diretamente no seu código. Padrão de projeto não é assim. Padrão de projeto é para você entender a ideia por trás daquilo dali e aplicar no seu contexto específico, adaptando de acordo com a sua necessidade, ok? Outra coisa que já caiu em prova, olha só, padrões de projeto não são projetos para contextos abrangentes e complexos. Por exemplo, não existe um padrão de projeto para uma aplicação inteira. Percebe isso? Ou um subsistema inteiro. São aplicáveis, como eu estou falando desde o início da aula, em situações específicas. Então você não vai encontrar padrão de projeto para, sei lá, arquitetura web, por exemplo. Isso é um outro padrão, isso é padrão arquitetural, é algo mais alto nível, de maior abstração. Padrão de camadas, de MVC, beleza? Isso aqui não é o que a gente vai ver nessa aula. Esses padrões de projeto que a gente vai ver nessa aula são para contextos e problemas bem específicos que foram catalogados nesse livro, ok? Beleza. Bom, por fim, para fechar esse trecho aqui, é importante a gente ver a classificação dos padrões de projeto, pessoal. Tem dois tipos de classificação. A primeira é a seguinte: os padrões de projeto eles podem ser classificados por propósito. São 3 tipos de propósito: padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais. Os padrões criacionais, o propósito deles é abstrair o processo de criação de objetos. Ou seja, como é que eu consigo instanciar as minhas classes de maneira mais controlada, de maneira mais eficiente, garantindo certas restrições e coisas desse tipo. Vamos ver os padrões criacionais, são os primeiros que a gente vai ver aqui. Temos os padrões estruturais também. Tratam da forma como classes e objetos estão organizados para formar estruturas maiores. Então, aí a gente vai encontrar o padrão bridge, o padrão adapter, vários padrões que mostram como é que a gente organiza a nossa hierarquia de heranças, por exemplo, para conseguir relacionar um elemento com outro do padrão e formar estruturas maiores. O decorator está nesse padrão aí estrutural também e assim por diante. Beleza? Muito bem. Por fim, a gente vai estudar padrões comportamentais também. Preocupam-se com algoritmos e responsabilidades dos objetos. Estratégias de execução. Caminhar através de uma árvore sintática, por exemplo. Padrões dinâmicos de execução de algoritmos. Ok? Criacionais, estruturais e comportamentais. Essa classificação aqui é a que mais cai em prova. Então você, infelizmente, né? Eu falei, 80% dessa aula é para entender, 20% é para decorar.
Isso daqui você vai ter que decorar, pessoal. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui, ó, essa daqui, daqui a pouco eu vou chegar nela, que é interessante que você decore isso daqui. Saiba quais são os padrões criacionais, os padrões estruturais, os padrões comportamentais, porque isso cai muito em prova, beleza? Mas você, claro, entendendo o padrão, que é o meu propósito aqui nessa aula com vocês, fica muito mais fácil de lembrar, né, do que só decorar. Beleza, então, essa é a primeira classificação. Mas existe uma outra classificação que raramente cai em prova. Na verdade, eu vi isso aqui uma vez numa questão do CESP, que os caras lá no livro dizem, né? Que é a classificação por escopo. Eu posso ter duas subclassificações aí de escopo, padrões de classes ou padrões de objetos. Bom, padrões que são primariamente aplicáveis a classes, basicamente, lidam com o relacionamento entre as classes e as suas subclasses, geralmente estabelecidos ali através de herança. Olha lá, ó, tratam de relações entre classes e subclasses, são estáticos definidos em tempo de compilação, porque eu estou falando de herança. Padrões de objetos aí tratam das relações de instâncias, de objetos que eu criei na execução do meu sistema, do meu programa, e estão na memória dele. Isso pode mudar em tempo de execução, é um outro tipo de subclassificação, padrões de objetos. Digo a vocês, pessoal, 99% das vezes a classificação cobrada é essa primeira daqui. Então, se você tiver que decorar alguma coisa, decore essa classificação por propósito, criacionais, estruturais ou comportamentais. Mas existe essa outra subclassificação aqui por escopo também, que eu vi uma vez cair na prova do CESP, ok? Padrões de classes e padrões de objetos. Essa matriz aqui resume tudo isso para vocês. Então, tá aí os 23 padrões que a gente vai estudar. Na verdade, como vocês podem ver, acho que eu nunca parei para contar, mas eu acho que tem mais, tem 24 aí, justamente porque o Adapter se repete duas vezes. Falei para vocês que existem duas implementações do Adapter, mas isso não é importante agora, ok? Então, ó, esses padrões têm que estar na cabeça, pessoal. Então, se cair uma questão lá, os seguintes padrões são comportamentais. Letra A, Builder, Iterator e Observer. Falso, porque Builder é de criação. Letra B, Adapter, Command e State. Falso, porque Adapter é de estrutura. E assim por diante. Tem muita questão desse tipo, ok? Então você tem que saber organizar a sua cabeça aí em torno dessa matriz. Beleza, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido qual é a ideia por trás de um padrão de projeto, de onde eles vieram e como é que eles foram organizados aí, ó, de acordo com essa classificação proposta pelo Gangle 4, ok? Muitas questões cobram em cima desses conceitos iniciais. Olha só, vamos fazer essas daqui como exemplo para a gente fechar esse primeiro trecho. Então, olha só. Os padrões de projeto. Vamos lá. 1. Foram testados. Refletem a experiência e conhecimento dos desenvolvedores que utilizaram esses padrões com sucesso em seu trabalho. Perfeito, né, pessoal? Verdadeira essa 1 aí. Exatamente o que eu falei. São projetos, são soluções comprovadas anteriormente por pessoas muito melhores do que nós e que a gente pode aplicar como uma boa prática no nosso contexto, ok? Verdadeira essa primeira. Segunda, são reutilizáveis, fornecem uma solução pronta que só não pode ser adaptada. Aí tá falso, né, pessoal? Falei para vocês exatamente o contrário. Os padrões de projeto eles são reutilizáveis justamente porque não são uma receita de bolo, não são uma solução pronta. Se fossem, você só ia conseguir utilizar naquela receita de bolo lá que ele deu para você. Eles são, na verdade, a ideia central por trás da solução que lhe dá liberdade para adaptar ao seu contexto. Falsa essa segunda aí. No final ele pergunta, né, está incorreto, o que consta apenas em número 2, né, letra B, a resposta a essa questão. Mas vamos ver o resto aí. Número 3, são expressivos. Formam um vocabulário comum para expressar grandes soluções sucintamente. Perfeito. Quando a gente tem esse catálogo agora de 23 padrões, a gente pode usar um vocabulário comum entre engenheiros de software, né? Então, se eu chego para você e digo, cara, esse problema daí tá com jeitão da gente aplicar um adapter nessas interfaces aí, por exemplo. Então, o vocabulário foi estabelecido, a comunicação foi estabelecida para expressar essas soluções de maneira rápida entre dois desenvolvedores. Beleza. Número 4. Facilitam o aprendizado, reduzem o tempo do aprendizado de uma determinada biblioteca de classes. Verdadeiro isso, pessoal? Verdadeiro.
O que seria uma biblioteca de classes, pessoal? Nada mais é do que uma API, é um framework, por exemplo. Então, por exemplo, você está usando Java com interface gráfica em AWT ou Swing ou coisa desse tipo, né? Quem programou em Java sabe o que eu estou falando aqui. Então, a biblioteca de Swing em Java, ela é uma biblioteca gráfica que faz uso de diversos padrões. Diversos. Composite, Observer. Se você já usou Listener em Java, se você sabe do que eu estou falando aqui, você na verdade utilizou o padrão, a implementação em Java do padrão Observer. Nada mais do que isso, ok? Então, se você conhecer esses padrões, facilita o seu aprendizado para usar uma determinada biblioteca de classes, como por exemplo o Java Swing, com certeza, ok? Verdadeira essa quarta aí. E a quinta, diminui em retrabalho. Quanto mais cedo são utilizados, menor será o retrabalho em etapas mais avançadas do projeto, tranquilo. Quanto mais cedo a gente saber o que está fazendo, né, pessoal, menos retrabalho a gente vai ter lá na frente. A falsa era a segunda, letra B, a resposta a essa questão. Próxima. A equipe de desenvolvimento de sistemas de uma empresa utiliza padrões de projeto em seus projetos orientados a objetos. Neste contexto, não é uma característica. Uso de soluções específicas e distintas para projetos similares. Falso, né, pessoal? Letra A, a resposta a essa questão. As soluções não são específicas. Não são soluções prontas. São soluções abertas. São soluções gerais para problemas recorrentes. Ok? Então, sempre que falar a solução é específica. Não, o contexto que você aplica aquilo é específico. Por que é específico? Porque é o seu contexto. É claro que ele é específico. Mas a solução que você vai aprender lá no livro de padrão de projeto é uma solução aberta, uma solução geral para aquele problema. Certo? Falsa essa letra A é a resposta a essa questão. As outras estão certas, né? Identificação de problemas comuns, utilização de soluções testadas e bem documentadas, utilização eficiente de conceitos de orientação a objetos, como herança, polimorfismo e composição. Olha só, letra A é interessante. Facilidade na conversão de um modelo de análise em um modelo de implementação. Beleza, né? Porque se no meu modelo de análise eu uso padrões de projeto reconhecidos, quando eu for colocar isso para o código, para o modelo de implementação, eu já tenho uma documentação, uma estrutura para me guiar que já foi documentada, né? Que já foi estabelecida num catálogo anteriormente. Tranquilo isso daí também. Beleza, letra A é a resposta a essa questão. E por fim, pessoal, para fechar esse trecho introdutório, né, que eu já estou ansioso, imagino que vocês também, para a gente entrar nos nossos padrões, que é o trecho mais interessante da nossa aula, vamos fazer essa questão aí. O emprego de padrões de projeto reusáveis como Facade, Builder e Singleton é uma prática com nível inferior de abstração quando comparada ao emprego de estilos arquiteturais de software como camadas, cliente-servidor e ponto a ponto. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Muita gente erraria essa questão aqui, hein? Falso ou verdadeiro? Se eu estou utilizando padrões de projeto que são reutilizáveis, né, por definição, como Facade, Builder, Singleton, etc. Eu estou num nível inferior de abstração quando eu comparo esses padrões a estilos arquiteturais maiores, como camadas, cliente-servidor e ponto a ponto? Sim. Verdadeira essa questão, falei isso para vocês. Padrões de projeto não são soluções abrangentes. Eu tenho um padrão de projeto para arquitetura web que resolve todo o problema da internet. Falso, não é assim que funciona. São contextos específicos, ok? São problemas recorrentes, mas que você aplica em contextos específicos. Então eu posso dizer que o nível de abstração dos padrões de projeto é menor, é inferior se eu for comparar a esses grandes estilos arquiteturais, como arquiteturas em camadas, por exemplo. Sim, o nível de abstração dos padrões de projeto realmente é inferior, está mais próximo do código, já para você aplicar aquilo dali de acordo com o seu entendimento, ok? Verdadeira essa questão aí do SERPRO aí de 2010, beleza, pessoal? Bom, é isso, a gente fechou esse trecho introdutório. No próximo trecho a gente começa com os padrões criacionais, começando com Abstract Factory. E no próximo trecho eu vou explicar mais ou menos como é que a gente vai trabalhar, como é que eu vou organizar a estrutura de cada padrão aqui para apresentar para vocês. Mas isso eu deixo para explicar daqui a pouco, quando a gente voltar, para não ficar mais
trabalhoso, para não ficar mais extenso do que já está esse trecho daqui, ok? A gente volta daqui a pouco, até já.